Fala galera, beleza? Eu sou Thiago Martins, enfermeiro especialista em urgência e emergência. Esse é o canal Dicas em Urgência e Emergência e hoje a dica é sobre avaliação primária e secundária, levando em consideração que a avaliação primária e secundária deve ser realizada em todos os pacientes, em todas as abordagens, em qualquer caso. Portanto, o socorrista, o profissional de saúde, deve saber na ponta da língua realizar uma avaliação primária e secundária com qualidade. Ela é um esquema de avaliação onde você identifica o problema e corrige imediatamente. Leva-se em consideração os agravos de maior gravidade, identificação e tratamento. Correto? Então o primeiro item é avaliar a responsividade do paciente. O paciente está acordado, está responsivo ou não está responsivo, né? Sempre pensando em problema para tratar. O problema aqui não responde. Se ele não responde, você verifica se tem movimentos respiratórios, né? Tem expansibilidade torácica. Se está sem movimento respiratório ou com movimentos respiratórios, ou seja, não respira e aqui respira. Correto? Ou uma respiração anormal. Se está sem movimento respiratório, se o pulso estiver ausente, você inicia o protocolo de parada cardiorrespiratória. Se o pulso presente, se abre via aérea e inicia o suporte ventilatório. Correto? Então se identifica que a cada item problemático identificado, você já começa a tratar. Certo? Agora, se o paciente não responsivo, mas com movimento respiratório, você vai fazer o tratamento para essas condições. Hiperextensão da cabeça com elevação do queixo, né? Ou tração da mandíbula, depende se o paciente é clínico ou traumático, para fazer essa abertura de via aérea. Pode ser utilizado se o paciente não tiver responsivo, mas com movimento respiratório, a cânula orofaringe, a cânula de Guedel. Lembrando que o paciente ele tem critérios para utilizar cânula de Guedel, ele não pode ter reflexo de vômito, tá? E está inconsciente. Faz aspiração na via aérea se necessário, se tiver muita secreção ou sangue. Retirada de prótese, essa prótese deve ser retirada se ela estiver muito solta lá no boca do paciente. Se for uma prótese bem fixa, pode até deixar a prótese, fica mais fácil depois para ventilar o paciente. Ou se pensar numa via aérea definitiva, uma intubação, se for o caso. Certo? Após fazer esses tratamentos do paciente, ou no caso desse tratamento, quando não tem movimento respiratório, e esses tratamentos quando tem movimento respiratório, nesse primeiro item, letra A, nós poderemos passar para o segundo item, que é a letra B, que é avaliar a ventilação. A ventilação, nós devemos verificar o padrão respiratório, a simetria do tórax, né, se está simétrico na expansividade. A frequência respiratória é muito importante. A presença de simetria nos murmúrios vesiculares, na ausculta do paciente. Considerar a utilização de oxigênio ou não. E considerar o suporte ventilatório. Então esse suporte ventilatório ele pode ser com máscara de reservatório, com bolsa válvula máscara ou ambu, com dispositivo supraglótico se for necessário, máscara laríngea, com bitube, ou até mesmo intubação orotraqueal. Após realizar esses tratamentos, na letra B, podemos passar para a letra C, que é avaliar o estado circulatório do paciente. Tá? O estado circulatório, nós devemos levar em consideração a presença de hemorragia externas de natureza não traumática, o pulso periférico centrais, o tempo de enchimento capilar, a pele, que é a coloração e a temperatura, e sangramento ativo. No caso de avaliação do pulso periférico centrais, temos que levar em consideração a frequência cardíaca, o ritmo, a amplitude e a simetria desses pulsos periféricos. Se tiver sangramento ativo, devemos pensar em compressão direta para tratamento. Quase todos os sangramentos ativos conseguimos controlar com compressão direta. E na presença de instabilidade hemodinâmica do paciente, deve-se pensar então em reposição volêmica e até mesmo o uso de drogas vasoativas.
Tá? Após o tratamento, então, dessas condições da letra C, podemos ir para a letra D, que é avaliar o estado neurológico. O estado neurológico, a gente pensa em avaliação de coma de Glasgow e avalia a pupila, a simetria e o reflexo foto. Então, pessoal, essa é a avaliação primária do paciente. Então, temos que ter em mente esses padrões para conseguir uma avaliação e o início do tratamento correto do nosso doente. Então, após realizar a avaliação primária, a gente parte então para a avaliação secundária do doente. A avaliação secundária ela se pauta numa regra mnemônica chamada entrevista sampla, né? Lembra essa palavra, sampla. Primeiro, anotaremos nome e idade do paciente para pensar em doenças específicas da idade, crianças, idosos. E a queixa principal, né? Então pensamos nessa técnica sampla. O S é de sinais vitais, avalia a respiração, a frequência, ritmo e amplitude, avalia o pulso, frequência, ritmo e amplitude, a pressão arterial e a pele, temperatura, cor, tugor e umidade. A letra A, alergia, se o paciente tem alergia de algum medicamento. Se o letra E de medicamento, se faz uso de algum medicamento, né? Quando toma, quais são os medicamentos. O P de passado médico, se tem alguma doença, se fez alguma cirurgia recentemente. O L de líquidos e alimentos, qual foi a última refeição e o que foi, há quanto tempo atrás. E o A de ambiente do evento, a cinemática, o que ocorreu nesse evento, né? O que estava acontecendo antes da equipe chegar. Após esses critérios, a gente vai realizar a avaliação complementar, né? Oximetria e glicemia capilar. Depois vai realizar o exame da cabeça aos pés. Com a cabeça e a face, inspeciona o couro cabeludo, orelha, ossos da face, olhos, pupilas, nariz e boca. Observar a coloração e temperatura da pele. Pescoço, avalia a região anterior e posterior, né? Dá mais atenção à avaliação das veias jugulares, se não tem distensão das veias jugulares, ou desvio de traqueia. Depois a avaliação do tórax. O tórax a gente avalia o uso de musculatura acessória, que é a tiragem intercostal e de fúrcula, movimentos assimétricos, presença de ruídos adventícios e alteração na ausculta pulmonar. Avaliação do abdômen, observar abdômen distendido, abdômen em tábua, presença de visceromegalias. Avaliação da pelve, observar formato da região, realizar palpação da crista ilíaca com 2 testes de pressão, o bilateral lateromedial e anteroposterior, apenas 2 testes. Avaliação de membros inferiores e superiores, palpação de pulso distal e perfusão dos membros e a força motora, e avaliação do dorso, palpar processos espinhosos para verificar crepitação ou deformidades. Certo, pessoal? Então essa foi a avaliação secundária. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para toda semana receber novos vídeos. Até mais.